Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para discutir, aprender um pouquinho mais sobre as questões do mundo espiritual, o mundo da espiritualidade. Por primeiro, gostaria de agradecer muito a todos aqueles que se inscreveram no canal, que deixaram seus comentários de apoio, de estímulo e de críticas. Meu muito obrigado. Necessito muito desse retorno de vocês para conduzir os temas e me corrigir naquilo que for necessário, pois também sou um aprendiz do mundo espiritual. O vídeo de hoje trata sobre uma apresentação que realizei há muitos anos atrás nas casas espiritualistas. Aquele tipo de processo que é tão necessário que façamos, que nós chamamos de transformação interior, transformação íntima, uma reforma íntima. E o tema desse vídeo, então, chama-se o desafio da reforma íntima, tão necessária em nossas vidas, para que possamos nos corrigir, aproveitando ao máximo possível a oportunidade de estarmos aqui na Terra encarnados, nessa experiência terrestre, para que assim possamos aprender muito e ensinar um pouquinho daquilo que já conseguimos sedimentar em nossos corações e mentes, ensinar principalmente às crianças as questões religiosas sobre religiosidade, tão importante, pois assim vamos fazendo com que todos nós, em conjunto, iniciando pelas famílias, possamos nos mudar interiormente, retirando do nosso coração e mente tudo o que é ligado às antigas chagas da humanidade, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, a ganância, ou seja, tudo que tem de sombras em nosso coração e nossa mente. Como eu falei no vídeo anterior, cujo tema foi a oração da paz, a prece de São Francisco de Assis, quem tiver interesse pode buscar aqui no canal. Eu vou dividir essa apresentação em blocos, em quadros, para facilitar tanto na busca didática da evolução desta apresentação, quanto para mim como um facilitador, deixando assim claro que eu não sou um apresentador profissional, não tenho equipamentos profissionais, totalmente amador, e estou aqui como um amador, apresentador de casas espiritualistas para levar mensagens e temas sobre o mundo espiritual. Então eu vou trazer em blocos, em quadros, eu vou fazendo a leitura de cada tema, de cada quadro, e aí vou fazendo a minha evolução, a minha apresentação de acordo com o meu conhecimento, o que eu aprendi, que não é muito, mas estou aqui disposto a compartilhar. Muito bem. Então, para que a gente realmente possa fazer uma transformação interior, uma reforma íntima, em primeiro lugar, nós precisamos ter vontade, a gente precisa querer se transformar intimamente, porque senão não adianta. Ou seja, sem uma vontade, sem a vontade, a gente nem se levanta da cama de manhã cedo para ir para a escola, para trabalhar, enfim, para sair para o mundo, viver, ter essas experiências maravilhosas que esse processo reencarnatório, não é? Essa experiência terrestre nos proporciona. Então a gente precisa querer, ter vontade. E para fazer essa transformação interior, essa reforma interior, realmente precisa ter uma vontade muito firme, uma vontade de rocha, porque senão não vai dar certo e a gente vai desistir, vai ficar pelo meio do caminho. Outra situação, para que nós possamos fazer essa reforma com grande vontade, nós precisamos, com muita calma, aprender a nos conhecer. Lembre-se daquela expressão aquela máxima muito antiga, grega, que se diz: conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos iniciar esse processo de nos conhecer, ou seja, fazer com que cada parte de nosso ser, os nossos sentimentos, emoções, não é? Que tudo isso nós possamos nos reconhecer e identificar em nós o que necessita ser consertado, em primeiro lugar.
Só que para sabermos o que necessita ser corrigido, consertado, nós precisamos identificar o que é certo e o que é errado. Ou seja, entramos na área dos valores. O que realmente deve ser valorizado nessa nossa experiência terrestre e o que não deve ser valorizado, inclusive o que deve de ser evitado. Como eu já falei no outro quadro, aquelas nossas chagas, não é? O orgulho, a inveja, o egoísmo. Então nós vamos devagarzinho descobrindo em nós o quanto que nós somos egoístas. Então, por exemplo, Renato, quanto que tu é egoísta? Renato, quanto que tu é invejoso, orgulhoso? Quanto que tu carrega de sentimentos densos, de raiva, de ódio? Quanto que tu carrega em ti? Quando a gente começa devagarzinho a fazer esse garimpo, quase podemos dizer assim, em nosso coração, nós vamos nos descobrindo, vamos nos conhecendo. E são justamente estas chagas que vão fazendo com que a gente deixe de ser totalmente feliz quanto poderíamos. Ou seja, nós vamos ficando tristes, abatidos, desestimulados, porque lá no fundo nós sabemos que carregamos conosco todas essas chagas. Outra questão, quando a gente faz essa reforma interior, ela começa a mexer no nosso íntimo e começa a nos incomodar. E aí vamos sentindo dores. São as dores da reforma íntima. Elas são ligadas às emoções e sentimentos. E isso nos assusta. Mas jamais deve de deixar que a gente se desestimule e abandone esse processo, tão necessário a cada um de nós na nossa evolução, já que o nosso foco aqui, nessa experiência terrestre, almas como somos, espíritos, não é? O nosso objetivo aqui é crescer, ascender como seres humanos. Muito bem. Outra questão tão importante quanto se conhecer, ter vontade, é estar preparado neste processo de autoconhecimento, de autobusca interior nos sentimentos e emoções, identificando essas chagas da humanidade que carregamos, é o medo do que a gente vai encontrar. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar interiormente, nós ficamos receosos de começarmos a mexer em antigas chagas que pensávamos cicatrizadas, que pensávamos superadas, não é? Então a gente começa a fazer esse garimpo e de repente a gente se assusta com o que vai encontrar. Então nós devemos estar preparados. Como eu falei no outro vídeo, nós jamais estamos sozinhos, nós estamos amparados nessa nossa jornada terrestre, amparados pela espiritualidade. Como eu falei, pelo anjo da guarda, pelo guia espiritual, pelo benfeitor espiritual, como quiser chamar, não é? Então nós temos que ter confiança, temos que confiar. Por isso é tão importante a religiosidade em nossas vidas, porque isso nos torna mais fortes e mais preparados a suportar situações de aflição interior, aflição íntima. Porque quando nós nos sentimos amparados, temos coragem. É uma outra questão tão importante no trabalho, nesse processo da reforma interior. Termos vontade, buscar autoconhecimento e ter coragem. Para tudo a gente tem que ter coragem na vida, não é? Para iniciarmos na vida profissional, constituição de famílias, para tudo nós temos que ter coragem. E para fazermos esta busca, corrigir as nossas falhas, conhecendo, identificando o que nos atrapalha a nossa felicidade, o que atrapalha essa paz das nossas consciências, não é? Nós vamos identificando e aí nós, através da nossa coragem, a gente vai enfrentar. Então, quando a gente descobrir coisas que achava já superadas e de repente ela brota, nós temos que ter coragem de identificá-las e com a confiança e esse amparo na espiritualidade, como eu falei, ou seja, nós quando a gente está acompanhado, amparado, buscando esse apoio,
nós enfrentamos e recebemos as inspirações necessárias para a solução desses problemas. Então, o que fazer se eu descobrir que eu tenho essa imperfeição comigo e agora? Isso me assusta. Mas através da espiritualidade, através da religiosidade, não é? Ou seja, nós mentalizamos a espiritualidade, nós pedimos apoio, pedimos ajuda através da prece, não é? De uma conversa franca e fraterna com o mundo espiritual, com o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, como quiser chamar. Através dessa súplica, desse apoio, da busca desse apoio, dessa prece, nós recebemos esse amparo. E isso nos fortalece. Mas, como eu falei, nós precisamos ter coragem, a vontade é nossa. A espiritualidade não pode nos pegar pela mão e nos arrastar na busca da nossa evolução. Nós é que temos que ir com as nossas próprias pernas. Então, não temos que ter medo do que vamos encontrar. Vamos nos preparar intimamente, nos fortalecendo, com o propósito justamente dessa melhoria, desse crescimento. E visualizando nós como seres melhores, mais fraternos, mais altruístas, mais em paz e mais felizes. Que é isso que importa. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão que quando nós vamos mexendo no nosso interior, no nosso íntimo, uma coisa muito comum que acontece é a dor. Então, mexer internamente é doloroso. Ou seja, vou mexer nas coisas do meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de sentir, o meu jeito de pensar. Então, alterar esse jeito é doloroso, porque esse nosso jeito ele está verdadeiramente impregnado das nossas imperfeições, das nossas chagas. E todos nós temos imperfeições, então o jeito de cada pessoa está impregnado dos seus defeitos, das suas imperfeições, dos seus vícios. Então, quando nós começamos a realmente fazer essa viagem interior, com vontade, coragem, buscando se conhecer, nós vamos descobrindo que é doloroso mexer internamente. Então, o que acontece? Nós acabamos não avançando na profundidade dessa reforma e acabamos mudando apenas na nossa aparência. Como a gente fala assim, só no que o outro está vendo, não lá internamente. Só que a reforma superficial, só de aparência, ela pode dissimular as nossas imperfeições como se a gente já tivesse realizado a tão necessária reforma interior. Mas ela é só superficial. Porque na primeira situação de prova, de provação, brota do nosso interior as nossas imperfeições. Então a gente, quando menos se percebe, a gente está sendo egoísta, está sendo orgulhoso, não é? Está externando raiva e ódio, tudo aquilo que a gente dissimulou, digamos assim, né? Me perdoem, fazendo essa reforma apenas na aparência, ela aparece todas as falhas, então se percebe de pronto que não fizemos a reforma interior. Então a reforma interior ela é um processo lento com muita persistência. Por isso que apenas uma existência, uma vida terrestre não é suficiente. Por isso que a doutrina reencarnacionista, que vem desde lá dos hebreus, aquela questão das vidas sucessivas e novas experiências, elas são tão necessárias, não é? Muito bem, muitas vezes no nosso processo de reforma interior, nós vamos até um determinado ponto e aí de repente a gente para, estanca e pensa assim, não, até aqui já está bom, deixa como está, o resto eu não vou mexer, não é? Só que isso não é produtivo, isso não é vantajoso para nós, só traz prejuízo para nós na nossa evolução. E aí o que acontece? Nós começamos a fazer apenas aquela reforma de aparência, só aquela reforma até um determinado nível, mas não a níveis mais profundos, porque geram desgastes psíquicos e espirituais, então nós paramos. E aí ficamos apenas na superfície. E com isso,
em várias situações necessárias dessa visualização interior, nós não queremos mais visualizar as nossas falhas. Então a gente começa a fugir. Então a gente começa através das fugas, criando resistências nesse avançar, e assim vamos ficando. Fugindo, colocando desculpas, não é? Isso está acontecendo, eu estou sendo orgulhoso, mas na verdade a culpa não é minha. A culpa é de alguma situação, a culpa é de alguma pessoa. Nós sempre transferimos as responsabilidades que são nossas, que adquirimos em vidas sucessivas, as consequências dos nossos atos, e que nos colocam, assim como o nosso foco, essa nossa reforma interior para avançarmos, nós transferimos a responsabilidade para pessoas, para situações, e com isso nós vamos criando resistências e fugas e não avançamos. Então é como se a gente fosse nadando, já estamos próximo da praia e paramos, não avançamos mais. É mais ou menos a mesma situação, a mesma comparação. Então por isso que é tão importante a gente não se desviar do nosso foco aqui na Terra encarnados. O nosso foco é sermos seres humanos melhores, mais pacíficos, mais benéficos, mais caridosos, mais altruístas, mais em paz e mais felizes. Esse é o nosso objetivo. Para isso fomos criados, para avançarmos e buscarmos a nossa perfeição relativa, claro, porque a perfeição absoluta apenas, não é? Como nós colocamos, apenas Deus. Então nós teremos uma perfeição relativa na nossa evolução espiritual. Mas a cada encarnação é uma bendita oportunidade de trabalharmos. Então, como sempre se diz, aproveite esse momento, aproveita esta encarnação, essa experiência terrestre. Deixe de lado tudo aquilo, todas aquelas pressões materiais, aquelas pressões para que nos encaminhem para o apego das coisas, não é? Apegos de coisas, de pessoas. Então a gente diz o meu isso, o meu aquilo, o meu filho, não é? Até pessoas a gente diz o meu, a gente vai se apegando. E nada é nosso, nós somos apenas fiéis depositários, possuidores. E chegar no momento da nossa transposição de volta, de retorno ao mundo espiritual, tudo aqui deixaremos. Apenas levaremos conosco sentimentos, emoções, não é? Tudo aquilo que a gente aprendeu é o que nós vamos levar conosco. Então veja quanto é importante nós termos esse foco da nossa real situação aqui na Terra, encarnados, para que a gente possa avançar sempre. Muito bem. Cada vez que a pessoa busca fazer essa sua reforma interior, começa a se descobrir as suas imperfeições, e isso dói internamente, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda. A pessoa entra realmente numa situação, num quadro de tristeza, de abatimento, e isso faz com que companhias espirituais, muitas vezes, comecem a se aproximar, sintonizadas com essa tristeza e esse abatimento. Então a pessoa tem muita dificuldade de sair desse quadro se não receber apoio. E estão aí as casas espiritualistas, casas espíritas e espiritualistas que têm uns trabalhos fantásticos de atuação junto a estas questões, justamente da sintonia de espiritualidade da tristeza, não é? Do desânimo, da tristeza, da desesperança, que se vinculam às pessoas que estão com este quadro que eu comentei. Então as casas buscam auxiliar essa pessoa através da retirada desse distúrbio psíquico-espiritual, fazer com que a pessoa saia desse quadro para que se cortem esses laços, essas sintonias. Só que essas entidades espirituais que se vinculam pela sintonia com a pessoa nesse quadro de abatimento, elas não querem desistir, não querem perder essa sintonia, esse vínculo. E isso faz com que a pessoa busque fugir
de fazer qualquer tratamento. Então, muitas vezes ela vai na primeira vez, na primeira semana, normalmente é assim que funciona, uma reunião por semana, um atendimento por semana, faz a primeira aproximação, faz um atendimento fraterno, expõe os seus problemas, recebe orientações e aí começa o tratamento, de fazer com que se corte esses laços de sintonia com essa espiritualidade abatida, com desesperança e tristeza. O que acontece? Então, essas entidades fazem com que a pessoa, mesmo indo na primeira, na segunda vez, essas entidades começam a fazer com que a pessoa desista. Não está dando certo. Ou então, como está mexendo muito internamente na pessoa, dá angústia muito grande. Então, às vezes, a pessoa é levada a pensar que essa angústia ela é proveniente da casa, daquele tratamento. É aquele tratamento, aquela casa que está gerando essa angústia. Aí muitas vezes a pessoa diz, esta casa, esse local não é muito bom, não é muito adequado, eu vou procurar um outro local mais adequado. Aí vai para outra casa, onde o trabalho é basicamente o mesmo, de recortar, de tirar esses laços de sintonia da espiritualidade mais densa. Aí lá acontece a mesma coisa, 1, 2, 3 reuniões e depois a pessoa vai embora, desiste. E isso é muito interessante da gente prestar atenção, porque caso aconteça conosco, com algum familiar nosso, que a gente possa estar atento para fazer com que a pessoa não desista. Porque esse é como se fosse assim o pico do quadro de tristeza, de desesperança. Depois que passar aquele pico, começa a melhorar. Então a pessoa tem que ter paciência e persistência de passar por essa situação, enfrentando essas fugas, essas resistências à mudança, porque mexe interiormente, dói, não é? Gera essa angústia, mas a pessoa tem que ter paciência para não fugir dessa tão necessária viagem interior de se conhecer e na busca de se corrigir. Que é isso o que todas as casas espiritualistas, de uma forma voluntária, fraterna, muito meritória, buscam auxiliar todos que a ela procuram, ou seja, trazer esse conhecimento e os procedimentos, as práticas de se cortar esses laços e que a pessoa consiga se elevar e conduzir a sua vida normalmente. Muito bem, gostaria de falar agora sobre essa questão de buscar se conhecer. Muitas vezes a pessoa não quer se conhecer, a pessoa não quer buscar no seu interior o que lhe prejudica, o que lhe gera esse abatimento, essa desesperança. Porque ela tem o seu jeito e ela considera como o seu jeito o mais correto para ela, o mais adequado. Então, com isso, ela acaba gerando uma dependência emocional com coisas e pessoas. Em que sentido? Como ela não consegue ter forças de se mudar, ela não deseja se mudar, justamente porque gera dores. Então ela busca pessoas e coisas e situações e casas para que ela possa se vincular e utilizar a energia mais elevada daquela pessoa, a energia mais elevada daquela casa, para que ela possa se abastecer de uma vibração boa e se sentir melhor. Isso é o que a gente chama, inclusive dentro da psicologia, como sendo uma bengala emocional. Ou seja, a pessoa tem que estar junto num determinado lugar, ou junto com determinada pessoa, aí ela se sente bem. Quando ela se afasta, interrompe essa vibração e ela retorna à sua vibração interior vinculada ao seu íntimo, às suas imperfeições. Então isso é uma coisa muito perigosa de acontecer e que muitas vezes nós observamos pessoas que vão sempre num lugar, mas quando se afastam, não conseguem suportar a sua própria vibração e entram em abatimento. Olha como é importante nós não nos desviarmos do foco da transformação interior. Não adianta buscarmos essas bengalas psicológicas, emocionais, porque isso não vai nos conduzir à nossa evolução. Isso nos traz um breve alento, um breve consolo, que muitas vezes é muito necessário. Principalmente, como eu falei no quadro anterior, na busca de casas espiritualistas, buscando ajuda, quando nós lá adentramos, depois de um tempo, nos sentimos bem.
Mas isso não significa que fizemos, que realizamos o dever de casa, não é? Ou seja, a nossa transformação interior. Nós estamos num lugar que gera muita vibração boa, muita vibração positiva, até também devido à própria espiritualidade que trabalha naquele local. Isso gera uma vibração muito boa. Então, quando nós estamos lá dentro daquela casa, junto daquelas pessoas, nós sentimos perfeitos, muito bons, felizes, alegres e sorrimos. E quando voltamos para casa, depois de uma semana ou duas sem visitar aquela casa, aquela determinada casa de espiritualidade, nós retornamos ao nosso abatimento. Isso significa que não adentramos intimamente, não buscamos resolver as nossas situações. E devido a isso, nós buscamos responsabilizar tais e tais coisas. Então nós começamos a pensar que a culpa sempre a responsabilidade é de outra pessoa, a responsabilidade é de outro local. Então ela não fica mais satisfeita nem consigo, nem com os outros. Então ela começa a buscar colocar desculpas que ela não pode mais adiar essa transformação interior. E através das desculpas ela tenta empurrar. Só que isso não resolve o problema e o abatimento, a tristeza cada vez vai ficando mais profundo. E a angústia por sua vez também. Então nós vamos observando que para resolver o problema, não adianta nós reclamarmos de tudo e de todos, e também não adianta nós colocarmos, como eu falei, essas bengalas psicológicas. Nós temos que encarar de frente com coragem e com vontade firme, vontade de rocha, né, como eu falei, essa nossa viagem interior. Buscar se conhecer e, através dessa escala de valores baseadas nos princípios cristãos, não é? Nós vamos realmente trabalhando com muita paciência, com muita calma, sem querer ultrapassar, pular etapas. Não adianta essa questão superficial, porque não dá certo. Ela tem que ser realmente profunda para valer a pena. Então, a mensagem deste quadro é justamente essa. Não adianta subterfúgios, não adianta desculpas, não adianta outros caminhos. O caminho é esse, é verdadeiramente dessa viagem interior. Muito bem, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o segundo passo desse processo, ou seja, o quanto que melhora, não é, esse esforço. Então, quando a pessoa empreende essa viagem interior, focando, se descobrindo nessa busca, os seus erros, os seus vícios, não é, baseados nos princípios cristãos, baseado nessa paz de consciência, nós vamos fortalecendo a nossa vontade, a nossa coragem, e aí devagarzinho esta resistência que a gente faz com essa reforma interior, essa resistência vai diminuindo. A casa vai melhorando, como a gente diz, a casa vai ficando em ordem. A nossa casa mental, os nossos sentimentos e emoções, não é? Nós vamos ficando em ordem. E aí realmente a gente vai começando a aclarar a nossa visão, para não só o quanto que a gente tem ainda de imperfeições, mas já sendo trabalhadas, já sendo controladas, não é? Principalmente o controle emocional, que é tão difícil, tão complicado, mas também vamos visualizando essas falhas no próximo e o quanto que muitos estão ali lutando também contra as suas falhas. Então, muitas vezes criticamos a falha do outro, mas quem sabe ele não está precisando de ajuda para fazer o mesmo processo. Então, em vez de criticar para abaixar, para derrubar a pessoa, quem sabe a gente faz uma crítica positiva, um estímulo para que ela se erga, não é? Isso tudo é muito importante nessa jornada. Também outra situação que nós temos que ter paciência e persistência são esse crescimento interior que vai gerando em nós, que esta é a verdadeira reforma íntima. É essa busca contínua de autoconhecimento, plena utilização da sua capacidade física, psíquica e espiritual nessa jornada. Então é um processo de autoestima e realização pessoal, né? Ou seja, acho que essas duas palavras-chave elas se juntam muito bem no objetivo. Autoestima, gostar verdadeiramente de si, não gostar com uma ideia egoística, mas gostar no que há de melhor de crescimento como um ser humano,
mais fraterno, não é? Mais benéfico, mais amoroso, ou seja, crescimento deste ser humano. E a realização pessoal, ou seja, conforme a gente vai trabalhando, vai evoluindo, como eu falei, vai reduzindo as resistências, as fugas, a gente vai começando a passar, depois daquele pico, nós vamos começando a verdadeiramente melhorar, mas só que não mais através de uma bengala psicológica vinculado a uma determinada casa, a determinadas pessoas, mas emana de si mesmo. Isso é muito importante, porque nós podemos sair de uma casa, ficarmos um tempo fora e continuamos harmonizados. Porque o trabalho é necessário nesse sentido, porque aonde você estiver, você estará sendo também um exemplo, um modelo para alguém, principalmente para as crianças. E quando nós estamos dentro de nosso lar, no trabalho, não é? Com vizinhos, num bate-papo, conversando, se nós nos mantivermos nessa vibração elevada, tudo o que nós pensarmos, o sentirmos, não é? Tudo o que falarmos vai gerar, vai produzir vibrações positivas, vibrações boas. E isso vai também empolgando as pessoas para que elas também entrem nessa vibração e a conversa, não é? Olha como a gente evolui no pensamento. Essa conversa de uma pessoa se espalha pelas outras e todas de repente estão falando, não é? Coisas elevadas. Mas se alguém começa a falar coisas mais densas, coisas mais negativas, e os outros meio que se permitem contaminar daquela vibração, daqui a pouco todos estão também falando coisas negativas e densas e a vibração cai. E aí as companhias dessa mesma vibração se aproximam e formam a sintonia com essas pessoas. E aí de repente pessoas que estavam no meio de um processo dessa reforma, desse autodescobrimento, as pessoas começam a dar um sentimento de angústia tão grande que desiste do seu processo. Então olha quanto é que é importante a pessoa individualmente. Em grupo é importantíssimo também, mas individualmente é essencial. A individualidade é essencial nessa situação. Não da pessoa ser individualista, mas de pensar que ela é um exemplo para os outros, aonde ela estiver. Tudo o que ela pensar, tudo o que ela disser, tudo o que ela sentir, que emane vibrações positivas, que emane vibrações de paz. Porque este é o caminho. Muito bem, gostaria de falar aqui agora um pouquinho sobre a força do pensamento, o quanto que é poderosa. Durante o processo dessa transformação interior, dessa reforma íntima, aonde vamos nos descobrindo e vamos buscando corrigir o que há de errado em nossos sentimentos, emoções, nessas chagas, não é? Egoísmo, orgulho, ódio, a vaidade, ganância. Quando nós fazemos essa jornada, nós emanamos tal vibração positiva que é muito poderosa. Nós nem avaliamos adequadamente o poder que tem as vibrações do pensamento da nossa mente. Então, por exemplo, quando nós utilizamos o nosso pensamento, a nossa mente, para emanar pensamentos, mensagens para determinada pessoa, por exemplo, que está enferma, não é? Então nós começamos a emanar que aquela pessoa se recupere, que aquela pessoa melhore, que volte à sua saúde. Então nós vamos emanando energia. E nós sabemos, através dos estudos espirituais, das casas espíritas e espiritualistas, nós vamos, através do estudo, identificando a grande força que tem a emanação do pensamento para trazer realmente conforto, trazer saúde para mental, espiritual e inclusive física para as pessoas que dirigimos, não é? Então quando principalmente eu coloquei aqui o quadro da pessoa enferma, porque é o mais atinge o abatimento espiritual, mental e físico, não é? E por outro lado, se nós emanamos essa energia para nós próprios, nós não podemos, através dessa vibração mais elevada, também buscar trazer mais saúde para o nosso corpo físico, mais tranquilidade mental e espiritual, com certeza.
Então nós vamos percebendo que o poder do pensamento ele é muito grande. E se nós, durante o processo da reforma interior, tivermos essa consciência de que uma das faces da reforma interior também se diz respeito ao benefício nosso próprio e da nossa família, por exemplo, buscando trazer uma vibração de saúde física, de saúde espiritual, com certeza vai trazer grandes resultados. Então essa é uma outra situação que às vezes até nem se comenta da reforma íntima, mas que está vinculado. Porque como nós estudamos, tudo no universo é vibração e sintonia. Quando nós sintonizamos no bem, quando nós vibramos no bem, tudo fica mais saudável, tudo fica mais elevado, tudo fica mais se encaixado na vida. A vida fica melhor. E quando nós vibramos mais denso, pensamos mais denso, mais pesado, nós realmente muitas vezes adoecemos e pode-se até mesmo sem querer adoecer as pessoas que estão próximas a nós. Através dessa vibração densa, podemos de alguma forma prejudicar quem está próximo de nós. Então olha a nossa responsabilidade nesse sentido. O quanto que a gente é responsável, como eu falei no outro vídeo da oração da paz, da prece de São Francisco de Assis, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala e tudo que a gente pensa tem grande poder, tem grande alcance, muitas vezes um alcance maior do que a gente pensa, porque sempre estamos dando o exemplo para alguém, principalmente para as nossas crianças. Muito bem, gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a autoconsciência ligada ao conhecer a si próprio, ao conhece-te a ti mesmo, da reforma interior. A autoconsciência, ela tem 3 caminhos basicamente. O primeiro caminho, o primeiro passo, digamos assim, é a descoberta do eu. Uma coisa que muito se fala nas casas espiritualistas é quem eu sou, da onde eu vim e para onde vou, não é assim? Então quando a gente começa a identificar esse primeiro passo, a gente vai se situando. Quem eu sou? Um espírito conectado num corpo terrestre, numa experiência terrestre, mas eu sou uma alma, não é assim? Da onde é que eu vim? Do mundo espiritual. E para onde é que eu vou voltar? Para o mundo espiritual. Então, esse buscar se conhecer, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o primeiro degrau. O segundo, esse crescimento pessoal. Através dessa busca de conhecer, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente estuda as leis naturais, quanto mais a gente avança, mais a gente começa a ser. O ser, lembra daquela mensagem? Ter para ser ou ser para ter? Aqui é conhecer para ser. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente vai adquirindo, mais a gente vai se tornando um ser consciente. Consciente do mundo, consciente de nós próprios. Então, isso é muito importante nessa autoconsciência. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo? Vivência e aplicação do conhecimento. Não é? Ou seja, quando a gente começa a se descobrir, começa a se autoconhecer, tem essa autoconsciência, se posiciona como um espírito que está aqui na Terra, numa experiência terrestre para a sua evolução. Começa a adquirir esse conhecimento, essas informações e cada vez vai se transformando interiormente, vai sendo um ser melhor. Aí o terceiro passo, o terceiro caminho, colocar em prática. Ou seja, não adianta nós nos enchermos de conhecimento, de informação, nos mudarmos e nos isolarmos. Não é esse o objetivo. O objetivo é colocarmos em prática esse conhecimento, toda essa informação. Porque assim, como eu falei no outro quadro, nós vamos sendo um exemplo, vamos sendo um facilitador, não é? Vamos sendo um motivador para que as pessoas também façam o mesmo e que possam cada uma delas se sentirem melhores, se sentirem mais felizes, mais em paz. Então nós vamos buscando
essa reforma íntima numa verdadeira transformação. Transformação não só interior, mas exterior. Transformação de nós, enquanto seres humanos, e transformação de nossa própria sociedade. Ou seja, fazendo com que a nossa sociedade seja melhor, mais em paz, mais fraterna, mais amiga, mais caridosa, não é? Então veja como a transformação, a reforma íntima, ela tem uma outra situação, uma outra oportunidade que muitas vezes a gente nem pensa. Então reforma íntima, sempre pensamos no nosso íntimo, no eu, mas a reforma íntima ela é muito mais que isso, ela é uma transformação da sociedade. E é isso o objetivo desta apresentação, que cada um de nós possa, através da sua transformação, desse esforço com muita vontade, muita coragem, persistência, resistência, não é? A resistência no sentido de não abandonar o caminho, se manter firme no caminho, não é? Abandonando as fugas, as desculpas, essa questão superficial, nós vamos crescendo, vamos avançando como seres humanos, vinculados aos princípios cristãos, e vamos motivando os outros a também se transformarem. E aí vamos transformando a própria sociedade como um todo. Muito bem, quero me despedir então, encerrando esse vídeo, agradecendo por assistirem. Espero que essas mensagens da reforma íntima possam auxiliar de alguma forma a cada um, a cada pessoa, a não desistir do seu processo. Se alguém se encaixou nessa situação de dar aquelas angústias, aquele desânimo, aquela vontade de desistir, não desista, persista, porque muito provavelmente você já deve ter passado pelo pico e está começando a melhorar. Pense nisso, que vai melhorar. Essas angústias, essas aflições, essa situação vai passar. E aí, mais adiante, vai vir a recompensa daquela situação de mais paz, mais equilíbrio, numa vibração melhor. E dentro do lar, não é? Não precisa mais estar diretamente vinculado a uma casa espiritualista, a pessoas com vibração melhor, para que a gente possa se sentir bem. Nós iremos nos sentir bem porque fizemos o nosso próprio esforço pessoal de transformação e começamos devagarzinho a nos sentir bem. Não significa que já está pronto o trabalho, não é isso. O trabalho ele é contínuo, de experiência em experiência, de vivência em vivência. É como se fosse uma escola, como nós falamos, nos cursos, nas casas. É como se fosse uma escola que tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, até chegarmos lá no final de todo o processo, onde atingiremos uma perfeição relativa, como eu falei lá no início do nosso vídeo. Então, mais uma vez quero agradecer e convidar a todos para que num próximo vídeo possamos nos reencontrar. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Até a próxima.